Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, povo promessista. Eu sou o pastor Adelmilson, você está no Sala Pastoral. Esse ambiente virtual da Igreja Adventista da Promessa que tem como objetivo levar o amor de Jesus Cristo ao mundo. E para isso, nós contamos com todo o povo promessista. Contamos com você. De início, eu gostaria de pedir que você nos ajudasse também na missão de pregar o Evangelho. Compartilhe o link deste programa, do Sala Pastoral, nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com seus parentes. Dê o like. Se você puder, comente também embaixo para que este conteúdo se torne relevante para o YouTube e chegue a muitas outras pessoas. Você também pode contribuir com este programa, colaborar com este programa. Você pode orar por este programa, orar pela TV Viva Promessa, orar pela missão da Igreja Adventista da Promessa. E você pode também nos ajudar financeiramente. Este programa, ele é mantido, assim como os outros programas da TV Viva Promessa, pelos Amigos da Missão. Você pode fazer a sua inscrição, amigosdamissão.org. Você pode nos ajudar também contribuindo com a obra, com o avanço da obra missionária. Nós estamos numa série sobre a missão da igreja. Igreja Adventista da Promessa, ou Promessa, uma igreja missionária. Hoje nós queremos falar sobre a expansão da Igreja Adventista da Promessa e o tema que a gente traz para este programa especial sobre a missão da igreja é uma igreja global, ou uma igreja com alcance global. Porque para nós e para as Escrituras Sagradas, a Igreja de Jesus, ela tem um alcance global, ou seja, todas as nações da terra, todas as etnias, todos os povos são objeto do amor gracioso de Deus. Por isso nós pedimos que você fique conosco até o final deste programa. Nós temos um desafio especial no final do Sala desta noite. Vamos rodar a vinheta, em 15 segundos a gente retorna. Como falei com vocês, nós estamos em missão. Tudo é missão. E nessa série especial sobre a missão da igreja, Promessa, uma igreja missionária, nós falamos sobre alguns temas. O primeiro programa, falamos sobre a Aliança Mundial Promessista, a AMP. Hoje, eu estou aqui na sala da Aliança Mundial Promessista, do nosso centro administrativo em Cosmópolis. É deste centro administrativo que Deus colocou em nosso coração para formarmos missionários e missionárias e enviá-los para o Brasil e para o mundo. Então, a AMP é a Aliança Mundial dos Adventistas da Promessa, do Brasil e fora do Brasil. No segundo programa, nós falamos sobre o povo promessista. Cada promessista um missionário. Este é o nosso sonho, que todos nós sejamos missionários no poder do Espírito Santo. O nosso terceiro programa, Fazendo discípulos no poder do Espírito Santo. Porque quando a gente olha para Mateus 28, 18,
ao 20, nós vemos que é na caminhada que nós fazemos discípulos, que o ID de Jesus está muito mais focado no fazendo discípulos, ou na ordem para nós instruirmos as pessoas sobre o Evangelho. Então, a nossa expectativa é que o terceiro programa tenha alcançado o seu objetivo, ou seja, que os promessistas estejam fazendo discípulos no poder do Espírito Santo. E o nosso quarto programa, celebração missional. O culto é um lugar de celebrar a Deus, mas é um lugar também de receber o poder de Deus, a autoridade de Deus, a palavra de Deus para impactar a polis, a cidade. Ou seja, eclesia, como nós falamos, era aquela palavrinha que vem lá do 5º século antes de Cristo. Ela entra para o Novo Testamento, né? Mas ela tem a ver com a polis, com a cidade. Era uma assembleia para discutir temas relevantes para a cidade. E nós entendemos que na igreja se discute temas relevantes para impactar as cidades, os bairros, as nações e as etnias. Nosso quinto programa, falamos sobre a oração, o fervor missionário. Deus chama um povo para fazer a missão. E ao fazer a missão, este povo também entende que a intercessão faz parte da missão. Então a gente ora simultaneamente, a gente contribui com a obra missionária e a gente envia missionários. Ou nós mesmos podemos ir aos campos missionários. Então, o nosso quinto programa tratou deste tema, fervor missionário. E se você não acompanhou os programas anteriores, você pode acompanhar aqui mesmo, na playlist da nossa sala pastoral, na TV Viva a Promessa, você pode acompanhar todos os programas. Pode fazer uma maratona aí quando você tiver um tempinho, você pode acompanhar e ver muito conteúdo bacana, muito conteúdo bom que Deus tem colocado para a gente. E hoje nós falaremos desse tema que eu já anunciei no início, uma igreja de alcance mundial. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus com você, se você puder acompanhar na sua Bíblia, senão ele vai aparecer aqui no nosso vídeo. É um texto conhecido de todos nós, Atos, capítulo 1, versículo 8, tão somente o 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse é o texto que Lucas registra ali nos últimos momentos do Senhor Jesus antes dele ser ascenso aos céus. Bom, esse texto ele vai nos ensinar algumas lições sobre a missão global da igreja. Nós não podemos olhar para a igreja, irmãos, irmãs, amigos e amigas, como uma igreja somente local. A igreja precisa ter uma expressão mundial. Ela é local, mas ela também é uma igreja de expressão mundial. A gente vai chamar em eclesiologia de a igreja universal. Ela é local e ela é universal. Ela tem um alcance global. E eu gostaria de destacar 3 lições, 3 princípios importantes de Atos 1:8 para a gente orar no final do Sala Pastoral desta sexta-feira. A primeira lição, a missão de Deus, a missão é fruto da ação do Espírito Santo. O texto começa assim, olha: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o poder, a autoridade vem para realizar a missão, ou para cumprir a missão, quando o Espírito vem sobre a igreja. Então, com o poder do Espírito, a igreja, ela faz a missão, impulsionada, impelida, como vai dizer lá em Atos capítulo 13. A missão não é feita pela capacidade humana, não. O Espírito Santo nos impulsiona para a missão. Então, a missão não é resultado da capacidade humana ou do talento humano. Deus usa os nossos dons, habilidades, os nossos talentos, mas é o poder do Espírito que impulsiona a igreja para a missão. A missão ela acontece por um movimento natural do Espírito. Toda igreja cristã centrada no Evangelho, ela faz a missão, ou ela cumpre a missão, porque a missão é resultado de uma igreja centrada no Evangelho. Igreja que não é centrada no Evangelho, ela não cumpre a missão. Então, a igreja faz ou cumpre a missão, realiza as suas tarefas,
que estão relacionadas à missão por conta deste poder do Espírito Santo nela. O Espírito Santo vem sobre todos os crentes. O texto vai dizer, olha, sobre vós, todos recebem o poder do Espírito. Sabemos que Deus distribui os dons por meio do Espírito Santo como lhe apraz. Os dons são vários dons distribuídos para a edificação do corpo de Jesus. Porém, todos os crentes podem testemunhar, todos os crentes podem pregar, proclamar o Evangelho. Testemunhar com o exemplo, testemunhar proclamando verbalmente, testemunhar orando pelas pessoas, levando as pessoas diante de Cristo, é o dever de todos os crentes, independente do dom que o Espírito tenha dado a você ou à sua igreja, aos crentes de sua igreja. Então, a missão em primeiro lugar, com base em Atos 1:8, ela é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, desce sobre a igreja. O segundo exercício que nós fazemos nesse texto, e a segunda lição que a gente pode tirar desse texto, é que a missão é o ato de testemunhar sobre Jesus. A missão é o ato de testemunhar sobre Jesus. Veja bem, algumas pessoas pensam que para testemunhar sobre Jesus, elas precisam fazer o curso de teologia. Vejam bem, nós, inclusive, temos um curso teológico no Seminário Teológico Promessista, no Centro de Estudos Teológicos Adventista da Promessa. Nós temos 2 instituições de ensino no Brasil. Então, nós apoiamos o ensino formal. Não é disso que eu estou dizendo. Eu não estou afirmando que você não precisa estudar. Se você tem oportunidade, você deve estudar, deve se capacitar. Mas não é determinante para proclamar ou para testemunhar. Por quê? Porque o testemunho, ele é facultado a todos os cristãos. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, todos nós recebemos poder, autoridade para testemunhar de Cristo Jesus. Então tem pessoas que pensam que só podem testemunhar se fizerem teologia. Não, todos os crentes podem testemunhar. Só quem tem uma experiência real com Cristo sabe que, após o encontro com Jesus, não pode ficar quieto, parado, não pode ficar neutro, você não pode ficar numa posição em que as pessoas não saibam que você nasceu de novo. Por quê? Porque todo crente que nasceu de novo, que teve uma experiência dramática com o Evangelho de Jesus, ele é tão encharcado dessa esperança gloriosa que ele compartilha. Ele vai compartilhar com um parente, com um vizinho, com um colega da faculdade, com um colega do trabalho, ele compartilha o Evangelho. Então, todas as pessoas que foram transformadas por Jesus, elas querem também que outras pessoas sejam transformadas por Jesus. Por isso, elas testemunham. Então, nós recebemos poder e autoridade do Espírito para quê? Para testemunhar sobre Jesus. Dias atrás, um pastor amigo nosso, ele nos contou a história de um diácono. Esse diácono já está numa idade avançada. Ele nos contou que encontrou numa estrada o diácono já bastante fraco, tentando andar, dando alguns passos numa rua, e ele estava passando de carro e encontra esse diácono da Igreja Adventista da Promessa. Ele tinha tido notícias que o diácono estava enfermo. Por isso ele estava a caminho da casa do diácono para visitá-lo. A surpresa foi encontrar um diácono que estava enfermo tentando andar. E ele então brinca com o diácono: o senhor não deveria estar acamado? O senhor não deveria estar em casa descansando, pois o senhor está doente? E o diácono disse a ele: pastor, desde que eu recebi Jesus no meu coração, eu fiz um propósito com Jesus, que eu preciso compartilhar Jesus Cristo com uma pessoa, pelo menos uma pessoa por dia. O que me chamou a atenção é quando eu ouvi o nome do diácono. O mesmo diácono que há quase 50 anos atrás, eu era pequeno, ele passava na rua de nossa casa, meus pais já eram crentes, e ele passava e compartilhava Jesus Cristo com os meus pais. Vejam bem, há quase 50 anos atrás, ele compartilhava Jesus com as pessoas. Ele já está velho, cansado, estava andando com dificuldade, enfermo.
E ele disse ao pastor, eu preciso cumprir o meu propósito com Deus. Eu preciso compartilhar o evangelho com alguém nesse dia. Às vezes, a gente precisa de pessoas como esse diácono. Às vezes, nós precisamos de pessoas engajadas, que tenham compromisso com Deus, de compartilhar o evangelho em tempo e fora de tempo, usando a sua vida, a sua força, o seu tempo para compartilhar o evangelho com outras pessoas. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio da tua igreja local. Esse é o desafio da Igreja Adventista da Promessa. Então, a primeira lição que eu aprendo de Atos 1:8 é que a missão é fruto da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a igreja. Segunda lição que eu aprendo de Atos 1:8, a missão é o ato de testemunhar de Cristo Jesus. E você não precisa de uma educação formal, de um curso de teologia. Você precisa do ímpeto do Espírito, do poder do Espírito sobre a sua vida. E você já recebeu o poder do Espírito sobre a sua vida, sobre você. E a terceira e última lição que eu aprendo de Atos 1:8, a missão deve ser feita em todo mundo, em todo mundo. E aqui nós vamos chegar justamente no tema de hoje. E eu gostaria de gastar um pouco mais nesse último tópico de Atos 1:8. A gente chega justamente nesse texto e eu vou fazer a releitura do texto. Diz assim, olha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então nós temos a autoridade, né? E serão minhas testemunhas. Agora tem a mobilidade. Onde nós seremos testemunhas de Cristo? O texto vai apresentar, olha, Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A ideia do texto, eu acho aqui importante destacar a vocês, a ideia do texto, o imperativo, a ordem de Jesus, era para os discípulos alcançarem todos os cantos da terra com a mensagem do Evangelho. Então os discípulos precisavam alcançar o mundo da época, o mundo conhecido, com a mensagem do Evangelho. Eles precisavam anunciar a restauração de todos os homens, através da obra poderosa, redentora na cruz do Calvário. Todos os homens, notem isso, todos os homens, todas as mulheres, precisam ouvir a maravilhosa mensagem do Evangelho. Esta foi a compreensão dos primeiros discípulos de Jesus. Se você pegar na história da igreja cristã, em poucos anos, final do primeiro século da era cristã, já era a maior religião, o maior grupo religioso do mundo conhecido, do mundo greco-romano. Por quê? Porque os discípulos entenderam que no poder do Espírito, eles precisavam alcançar os recônditos da terra. Eu tenho ouvido algumas pessoas, quando eu falo sobre a missão da igreja, e elas falam assim, pastor, mas por que pregar o evangelho em outros países, em outras culturas, em outras etnias, se nós temos tantas pessoas no Brasil para serem evangelizadas? Tantas pessoas aqui mesmo, na nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, para ouvirem sobre Jesus Cristo. Por que temos que ir para a África, para a Ásia, para a Europa, para as Américas? Quando essas perguntas chegam a mim, eu penso, ainda bem que os primeiros missionários que vieram para o Brasil não pensavam assim. Porque se eles pensassem assim, eles tinham ficado lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos, na França, eles tinham ficado na Europa, eles não tinham chegado ao Brasil. Ainda bem que eles não pensavam assim. Ainda bem que eles não pensavam assim. Sabe por quê? Porque na mente daqueles missionários do século 17, 18, 19, 20, eles tinham no seu horizonte que a missão da igreja era uma missão global. Às vezes eu penso, sabe, irmãos, os primeiros missionários que chegaram ao Brasil, os protestantes que chegaram ao Brasil, eles vieram da França. Eles vieram no começo do século XVI. Eles receberam um convite de um converso da Igreja Católica, que tinha se convertido ao protestantismo, especialmente para a Igreja Reformada da França. Eles receberam o convite para virem evangelizar o Brasil. E ao chegar ao Brasil, depois de passarem dias e dias e dias
no oceano, eles chegaram à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Dias depois, esse converso da Igreja Católica, ele parece que não tinha entendido bem a mensagem do Evangelho, a mensagem pregada pelos protestantes. Ou foi uma pressão por conta do sistema político brasileiro da ocasião, ou português da ocasião. Ou seja, ele abandona o protestantismo e passa a perseguir os crentes, os primeiros missionários que ele convidou para vir para o Brasil. E esses missionários, eles são forçados a renunciarem à fé, abandonarem a fé. Eles precisavam declarar publicamente que eles não eram mais protestantes. Eles não abandonaram a fé. Eles não renunciaram ao Evangelho. Esses missionários, eles foram condenados à morte. Muitos tiveram pedras atadas, amarradas ao corpo, e eles foram jogados na Baía de Guanabara, foram jogados vivos. Eles morreram por causa do Evangelho. Se aqueles primeiros missionários pensassem assim, eles tinham ficado na França, lá em Paris, lá em Notre Dame, mas eles não pensaram assim. Eles vieram para o campo missionário, mesmo que eles abraçaram a morte ao chegar no Rio de Janeiro. Mas eles vieram pregar o Evangelho, porque na mente daqueles primeiros missionários protestantes, que pregaram o Evangelho com contundência na Baía de Guanabara, fizeram o primeiro culto e a primeira ceia do Senhor no Brasil, aqueles missionários tinham em mente que a missão da igreja é uma missão global. Por isso, eu tenho admoestado alguns crentes, eu tenho aconselhado alguns crentes, alguns irmãos bondosos, a não pensarem assim. Sabe por quê? Porque Deus tem colocado no coração da Igreja Adventista da Promessa uma missão de alcance mundial. E eu preciso contar com você. Eu preciso contar com as suas orações. O sangue daqueles primeiros missionários clamam. O sangue daqueles primeiros missionários que morreram por causa do Evangelho no Brasil clamam. E nós precisamos pregar o Evangelho hoje também para franceses, para espanhóis, para portugueses, mas para africanos, para asiáticos, para norte-americanos. Nós precisamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Alguns vão dizer, a mensagem do Senhor é pregada num país, depois em outro país. Não. O que nós vemos em Atos 1:8 é uma mensagem simultânea. Ela é pregada no Brasil e também nos confins da terra. Esse é o desafio da igreja. Esse é o teu desafio. Esse é o meu desafio. Como pastor da Igreja da Promessa, eu sou desafiado a pregar o Evangelho aqui e em outros lugares também. Obviamente, a igreja tem a maneira de preparar os missionários culturalmente, do ponto de vista antropológico, para que ele alcance outras culturas. Mas nós temos que ter como horizonte, como foco, como objetivo, pregar o Evangelho a todos os povos. Esta é a mensagem que nós encontramos em Atos 1:8. Hoje, a Igreja Adventista da Promessa, graças a Deus, ela está em 16 países. Se aqueles primeiros missionários não tivessem vindo para o Brasil, é provável que você não fosse um Adventista da Promessa hoje. Talvez a minha família, como lá no passado, há 60, 70 anos atrás, a família do pastor Adel era adoradora de ídolos. Mas o Evangelho chegou com poder, porque algum missionário atravessou o Oceano Atlântico, porque algum missionário desceu da América do Norte para a América do Sul. E hoje nós temos a Igreja Adventista da Promessa, porque aqueles missionários vieram ou foram aos campos missionários. E hoje, a nossa amada igreja, ela está em 16 países. Graças a Deus. 16 países. Estamos chegando a outros 2 países. Então a Igreja da Promessa já alcançou 16 países e nos próximos meses, talvez no próximo ano, alcancemos mais 2 países. Eu vou citar, por exemplo, o alcance de Moçambique com a mensagem promessista. A nossa igreja chegou a pouco mais de uma década em solo moçambicano. Hoje nós temos mais de 3.000 adventistas da promessa. Hoje a Igreja da Promessa em Moçambique, ela auxilia financeiramente, mantendo nas escolas do governo mais de 400 crianças. A nossa igreja hoje, você e eu, a gente mantém, por meio de nossas contribuições, 43 crianças numa escola infantil que nós temos em solo moçambicano. Nós temos mais de 40 igrejas em Moçambique, porque um dia a Igreja Adventista da Promessa foi
É esta posição que nós precisamos ter sempre. A Igreja da Promessa, ela precisa ir aos campos missionários, sejam campos nacionais ou campos estrangeiros. A Igreja Adventista da Promessa nasceu para ser bênção para todos os povos. Eu gostaria de destacar como nós vivemos hoje no mundo. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Nós vivemos num mundo onde nós temos acesso às informações que acontecem em todos os continentes da Terra, seja por meio de redes sociais, de noticiários na internet ou de TV fechada, TV aberta. Nós estamos tendo contato diariamente com o que acontece no mundo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Com tudo que nós temos nesse mundo globalizado, com todas as ferramentas que nós temos, imagine por um momento se o apóstolo Paulo tivesse tudo isso à disposição dele no primeiro século da era cristã. O apóstolo Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. 3 grandes viagens missionárias, a partir da década de 40 do primeiro século. Imagine, se o apóstolo Paulo tivesse tudo que nós temos neste mundo globalizado, este mundo instantâneo, se ele tivesse redes sociais, se o apóstolo Paulo tivesse a TV Viva Promessa, meus irmãos, Paulo pregaria para todas as etnias do mundo. Porque Paulo, quando ele se converte a Jesus de Nazaré, o coração dele é encharcado com o evangelho de tal forma que ele quer pregar o evangelho para o mundo. Para o mundo. Paulo pregaria na TV Viva Promessa de segunda a segunda. Paulo estaria em campos missionários. Paulo estaria traduzindo as suas pregações para todos os idiomas, os principais idiomas do mundo, para o hindi, para o mandarim, para o inglês. Esse é o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo tivesse à disposição o que nós temos hoje, Paulo estava pregando nos principais continentes da terra, irmãos. Isso me faz sentir desafiado. Você precisa ser desafiado. Se Paulo, com poucas condições, ele pregou o evangelho no mundo conhecido, imagine hoje. E o que a Igreja da Promessa está fazendo para alcançar o mundo, para cumprir a sua missão no mundo? Eu gostaria de convidar gentilmente a vocês a orarem por missões. Alguns missiólogos vão dizer que a missão da igreja ela é realizada orando, contribuindo e indo. Aquele tripé antigo da missiologia. Eu penso que tudo isso precisa ser simultâneo. Nós precisamos ter gente orando, contribuindo e indo simultaneamente, num movimento do Espírito de Deus, para alcançarmos as nações da terra. Eu quero desafiar a vocês a orarem, contribuírem e irem para o campo missionário. Nós precisamos chegar às demais nações da terra. São 16 países, mais 2 países que estão nos projetos da IAP, mas nós podemos chegar a 20 países, a 30 países, a 60 países. Nós podemos chegar mais longe. Eu quero desafiar a você. Este programa, ele desafia você e a mim a participarmos da obra global da igreja. Eu preciso que vocês nos ajudem em oração, nos ajudem na missão, nos ajudem na contribuição. No final do programa, a gente já está caminhando para o final. No final eu tenho um desafio especial para vocês nessa noite. Um desafio especial. Daqui a alguns minutos eu compartilho com vocês o desafio que nós temos para esta semana do Sala Pastoral. Bom, caminhando então para o final, nós temos projetos em alguns países e Deus tem colocado em nosso coração plantar a Igreja Adventista da Promessa em mais 2 capitais, em mais 2 países. Uma capital é de um país sul-americano e um outro país africano. Deus tem colocado no coração da Igreja Adventista da Promessa, da diretoria geral, da junta de missões, Deus tem colocado o desejo de plantarmos a Igreja Adventista da Promessa em Luanda, em Angola. Nós já temos alguns Adventistas da Promessa na capital de Angola, em Luanda. Queremos transmitir aqui a paz do Senhor Jesus para os nossos irmãos, para as nossas irmãs que hoje residem em Angola, em Luanda.
Nós estamos orando e fazendo tudo para que em breve nós tenhamos uma igreja adventista da promessa também em solo angolano. Deus tem colocado em nosso coração também para alcançarmos Montevidéu, a capital do Uruguai. Nós temos um missionário que já está a caminho de Montevidéu para plantar uma igreja adventista da promessa em Montevidéu. Deus tem colocado também um país ainda incipiente, mas Deus tem nos dado uma experiência poderosa em um país. 2 irmãs foram alcançadas pelo Evangelho na Espanha. Elas são de Honduras. As 2 irmãs se converteram a Jesus. As 2 irmãs tiveram experiências poderosas com Cristo Jesus, se tornaram adventistas da promessa e elas estão retornando para Honduras. E elas querem iniciar um grupo adventista da promessa em Honduras. Em breve, a Igreja Adventista da Promessa vai enviar uma dupla missionária para passar uma semana em Honduras, orar com as irmãs, para verificar o campo, com a possibilidade de plantarmos também uma igreja em solo hondurenho. Orem por esses projetos. 2 projetos estão em andamento. Um projeto nós colocamos em oração, que é Honduras, para que o Senhor nos leve para outras nações, outras capitais, outros países e outras etnias. Meus irmãos e irmãs, nós temos alguns sonhos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora são sonhos. Esses sonhos nós compartilhamos aqui com aqueles irmãos de fé. Irmãos e irmãs. Nós temos um sonho de abrir bases missionárias em alguns continentes. Hoje, nós estamos falando da nossa base missionária em Cosmópolis, em São Paulo. Nós vamos aqui, vamos mostrar uma foto aqui da nossa base missionária para aqueles que não conhecem, mesmo pelas redes sociais, a nossa base missionária. Aqui em nossa base missionária, nós temos um seminário e o foco do nosso seminário é formar missionários e missionárias para pregarem o Evangelho em solo nacional e estrangeiro. Então, esta base missionária está consolidada, já está pronta e inaugurada. Aqui nós temos um totem de inauguração, onde nós temos uma placa. Eu gostaria que os nossos irmãos aqui, que nos ajudam na TV Viva a Promessa, coloquem aqui aquele texto que nós temos na placa do totem aqui, da nossa base missionária de Cosmópolis. É uma base de envio de missionários para o mundo. Eu gostaria que vocês visualizassem o que está nesta placa aqui da nossa base missionária. Mas não para só nesta base missionária. Deus tem colocado em nosso coração o desejo de ter uma base missionária na Europa, em Portugal. E por quê, irmãos? Porque na Europa hoje nós temos muitas nações vivendo na Europa. Só na Espanha, como exemplo, 40 nações vivem dentro da Espanha. 40 países. Tem pessoas de 40 países dentro da Espanha. Então nós podemos pregar o Evangelho para essas pessoas no modelo ali, Atos capítulo 2, onde elas recebem o poder do Espírito e muitas voltam 2, 3, 5 anos depois para os seus países e elas levarão a preciosa mensagem do Evangelho, mensagem pregada pela Igreja da Promessa. Queremos uma base em Portugal. Nós não temos os recursos, mas Deus tem colocado em nosso coração o desejo de uma base missionária em Portugal para atender a Europa. Inicialmente para atender a África, atender a Ásia, onde nós temos igrejas também, nós temos uma igreja na Índia, nós temos uma igreja também no Nepal. Se Deus permitir, daqui 6 meses, a promessa vai enviar uma equipe de pastores, um grupo de missionários para visitar a Índia e o Nepal. Nós queremos uma base missionária para atender aqueles continentes. Nós queremos também uma base missionária na África. Deus nos deu uma propriedade em Moçambique. Em breve, em setembro, a promessa vai enviar também um grupo de missionários para participarem de eventos em Moçambique, para visitar o campo pastoral e a família pastoral que temos em Moçambique. Mas nós também iremos sondar a terra, sondar aquela propriedade, o que Deus pode fazer com aquela propriedade. Nós sonhamos com uma base missionária em Moçambique, para atender também os países africanos. Sonhamos com uma base missionária na América do Norte, quem sabe dos Estados Unidos, para atender os Estados Unidos, América do Norte e América Central.
Nós precisamos de bases missionárias na Igreja da Promessa espalhadas pelo mundo. Sabe por que eu digo isso? Porque eu creio nesse negócio, irmãos. Eu acredito nesse negócio. Eu creio na missão da igreja. Eu creio que a Igreja da Promessa é uma igreja que tem uma mensagem para o mundo. Por isso, ela precisa se estruturar para alcançar os países do mundo. Eu creio que nós somos um celeiro de missionários e nós vamos enviar missionários para pregar o Evangelho no mundo. Pode ser que eu não veja. Pode ser que eu não veja o resultado de toda essa obra que Deus está fazendo. Mas eu sei que Deus enxerga, que Deus sabe, que Deus é soberano e Ele está nos impelindo para uma obra poderosa, para uma grande colheita. Nós somos instrumentos de Deus nesse tempo. Orem por esses sonhos. Orem por esses sonhos, orem por nós, orem pela Igreja da Promessa. Orem pela diretoria geral, pela junta de missões, para que possamos avançar neste grande projeto que Deus tem colocado sob nossa responsabilidade. Gostaria de caminhar agora para a conclusão e fazer um desafio aqui a vocês, caminhar para o desafio também. Hoje, alguns missiólogos, alguns institutos de pesquisa, institutos sérios, estatísticos, que trabalham com as pesquisas missionárias, que dão suporte para a plantação de igrejas ao redor da terra, elas vão chegar a um número, as principais agências, as 3 principais agências, vão chegar a um número de etnias no mundo, 16.300 etnias no mundo. As principais agências. Você pode pesquisar no Google. 16.300 etnias no mundo. Dessas 16.300 etnias no mundo, segundo essas agências, 6.500 etnias ou povos não foram alcançados pelo Evangelho. Não foram alcançados pelo Evangelho. O que fazer? O que fazer? Ao sabermos que nós temos agora 6.500 povos que não conhecem a Jesus como Salvador, e nós temos no Brasil milhares de adventistas da promessa e milhares de evangélicos, milhões de evangélicos. Nós precisamos dar um passo em direção aos povos, irmãos. Nós precisamos dar um passo em direção aos perdidos. O nosso desafio nessa noite é orarmos pela evangelização mundial. Orarmos para que a Igreja Adventista da Promessa se torne cada dia mais uma igreja missionária, com visão global, com alcance mundial, focada em alcançar as pessoas. Orarmos para que a Igreja da Promessa alcance povos, línguas, tribos e nações. Sabe por quê? Porque lá no Apocalipse nós temos pessoas, representantes de todas as tribos, línguas e nações da terra. A promessa precisa participar da evangelização global. O meu desafio para você, vai aparecer aqui o e-mail do Sala Pastoral. O e-mail do Sala Pastoral. As 5 primeiras pessoas que enviarem um e-mail para nós agora, pode enviar agora. As 5 primeiras pessoas que enviarem um e-mail para nós vamos enviar um livro que eu gosto muito, um livro chamado Paixão pelas Almas. Paixão pelas Almas. Oswald Smith, o grande missionário do século passado. As 5 primeiras pessoas que enviarem um e-mail para nós estaremos enviando ainda nessa semana o livro Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Depois que você receber este livro, você vai ler o livro Paixão pelas Almas. E você vai chegar no seu pastor e vai pedir autorização do seu pastor para abrir um pequeno grupo de intercessão missionária pelos povos na tua igreja local. Vamos fazer isso? Você vai receber o livro, você vai ler o livro e você vai conversar com o seu pastor. Pastor, lá no programa Sala Pastoral, o pastor Adelmilson disse que era para eu abordar o senhor para a gente organizar um PG, um pequeno grupo. E neste pequeno grupo nós teremos as etnias que não foram alcançadas pelo Evangelho. São 6.500 etnias. Nós vamos listar o nome dessas etnias, os povos não alcançados, as igrejas perseguidas do mundo, portas abertas. Tem uma relação de igrejas ou países que perseguem o Evangelho. Todos os anos nós temos um ranking de perseguição mundial.
você pode interceder nesse PG. Uma vez por semana vocês podem se encontrar, alguns irmãos e irmãs, para orarem pela missão da igreja, orarem pela igreja perseguida, onde vocês poderão ler também livros missionários, para que Deus possa riscar o fósforo na sua igreja local, seja ali um lugar onde inicia-se um movimento missionário. Eu creio que grandes movimentos missionários começam de forma incipiente, pequena, simples. Nós não temos tempo neste programa, mas eu poderia te contar vários exemplos de movimentos missionários que começaram assim. 2, 3 irmãos orando e o Espírito vem com poder. Daqui a pouco são 10, são 30, são 100, uma igreja inteira, e eles estão enviando missionários para o mundo. Você aceita o desafio? Então envie um e-mail agora para o nosso Sala Pastoral. Os 5 primeiros irmãos e irmãs vão receber o livro, vão ler o livro e vão criar um pequeno grupo de intercessão mundial pela Igreja da Promessa, pelos povos não alcançados e pela igreja perseguida. É hora de darmos um passo, meus irmãos. Eu acredito que Deus está nos empurrando, impelindo, soprando-nos para essa grande obra. Eu gostaria de orar com você. Pai, nós oramos pelos irmãos da Igreja Adventista da Promessa. Oramos em nome de Jesus. Sabemos que uma grande obra o Senhor está fazendo e esta obra às vezes é nos bastidores, a gente não consegue enxergar. Mas eu sei que o Senhor está fazendo uma obra poderosa. O Senhor sabe que a gente tem dado um passo para o alcance das nações. Às vezes os recursos são escassos. Às vezes o ânimo dos missionários precisa ser renovado. Às vezes a denominação precisa ter a visão ampliada. Nesta noite eu oro pela Igreja da Promessa, especialmente do Brasil. A nossa maior igreja mundial está no Brasil. Impulsione esta igreja para pregar o Evangelho, para compreender a missão, para dar um passo em direção aos perdidos, a começar na igreja local. Tem tantas pessoas na rua em que a nossa igreja está situada, em nossa cidade, em nosso estado, tantas pessoas no Brasil. Mas também temos um desafio com os povos não alcançados. Assim como Paulo fez as grandes viagens missionárias, assim como os demais apóstolos pregaram o Evangelho, assim como Tomé foi para o sul da Índia pregar o Evangelho e lá morreu como mártir. Eu peço que o Senhor envie a Igreja Adventista da Promessa. Envie-nos, ó Deus. Assim como o Senhor enviou os moravianos, até não restar mais ninguém. Envia-nos aos povos, envia-nos aos perdidos, envia-nos às pessoas que adoram os demônios, adoram os ídolos. Nesta noite o Senhor pode despertar pessoas, quem sabe eu estou agora orando e alguém está me ouvindo que daqui 10 anos será missionário ou missionária da Igreja da Promessa. Desperte esta geração, desperte, meu Deus, essa geração para pregar o Evangelho. Ajude-nos, ó Deus, na nossa limitação, ajude-nos, ó Deus, na nossa, às vezes na nossa indisposição como igreja, na nossa visão introspectiva. Ajude-nos, Senhor, abra a visão, tira a timidez da igreja, impulsione a igreja a pregar o Evangelho. Nós já recebemos o Teu Espírito, recebemos poder quando o Espírito Santo desceu sobre nós, a nossa experiência de conversão, a nossa experiência do batismo no Espírito Santo, as nossas experiências que nós temos como crentes no Senhor. Ajude-nos, Senhor, impelidos pelo Teu Espírito, entusiasmados pelo Teu Espírito, pregar o Evangelho com fidelidade, com honestidade, pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, sempre com essa visão mundial. A Igreja da Promessa é uma igreja que nasceu para abençoar todas as nações da terra. Eu oro pelos irmãos promessistas brasileiros, pelos nossos irmãos da América do Sul, dos demais continentes, dos demais países, e eu peço ao Senhor que todos nós estejamos engajados nessa missão poderosa de pregar o Evangelho ao mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, irmã, estamos chegando ao final do Sala Pastoral. Eu peço que vocês nos ajudem orando por este programa e contribuindo com este programa. Se você pode contribuir com Amigos da Missão, tá? Temos um site que você pode fazer o seu cadastro, você pode contribuir com boleto, fazendo um Pix, um depósito bancário, conforme a sua disponibilidade. Você pode nos ajudar caso tenha condição financeira para nos ajudar.
todos os programas da TV Viva a Promessa, eles são mantidos pelos amigos da missão. E nós agradecemos a Deus por tantos amigos da missão. A Igreja Adventista da Promessa tem alcançado muitos países, alcançamos mais de 50 países, exatamente 53 países nos últimos meses, porque a TV Viva a Promessa está no ar, pregando o Evangelho do Senhor Jesus para todas as pessoas. E nós estamos no ar pelas orações dos santos e pela contribuição dos amigos da missão. Deus te abençoe, Deus te guarde, ore por nós. Na próxima sexta-feira estaremos juntos a partir das 20 horas, horário de Brasília. Até lá, um abraço, a paz do Senhor Jesus. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva a Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva a Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas.